Boa, gente, um abraço para você, né? Um abraço para toda a rapaziada que está curtindo a gente. Estamos começando aqui o nosso primeiro podcast, Luz sobre os Fatos. Aqui nós vamos trazer informações bacanas. E na estreia desse programa, o Adriano de Oliveira, que vai participar aqui com a gente, o nosso querido Coronel Homero Cerqueira, que também está lá em São Paulo e vai participar com a gente, e o nosso querido João Pedro, grande João Pedro. João Pedro é um jovem que está estreando na televisão, está estreando em nosso canal, mas isso vocês vão ver a desenvoltura dos jovens. Muito bem, hoje iniciamos esse novo projeto aqui no canal Mais Brasil, meus queridos irmãos. Esse podcast Luz sobre os Fatos, para tentarmos jogar luz sobre os fatos que nós temos aí, inclusive fatos, eu diria, um tanto quanto complicado, um tanto quanto picante, que hoje vamos falar sobre a CPI da Covid. Um assunto que está na moda, né? E eu vou começar aqui com o Adriano. Boa tarde, não, porque não é boa tarde, é bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mas tudo bem, Adriano? Tudo bem, Sardinha. Tá tudo jóia, graças a Deus. Vamos começar esse podcast aqui, vamos começar com o pé direito, embora falando de um assunto espinhoso, mas que a população precisa ser melhor esclarecida e ter mais informações a respeito. Acho que a gente vai cumprir essa função aqui hoje. João Pedro, estreando, tudo bem? Bom, Sardinha, Adriano, Coronel, um prazer estar aqui conversando com vocês, para a gente debater esse assunto que na semana foi falado tanto, sempre com muita clareza, colocando os fatos na mesa e vamos com tudo. Mostrar que aqui no interior de Minas, nós temos gente com capacidade de falar: olá, Coronel, tudo bem? Olá, Sardinha, Adriano, João Pedro, com muita satisfação que está aqui com vocês, falando com o seu público tão importante assim para a nação brasileira. Bom, com o objetivo de trazer muitas informações, Adriano, Coronel e João Pedro, de trazer nada de fake news, porque aqui na TV, ou seja, aqui no nosso canal Mais Brasil, principalmente agora Luz sobre os Fatos, não tem fake news. Doa a quem doer, a verdade vai ser dita em todos os programas que nós participarmos. Tanto que convidamos aqui para participar com a gente com bastante carinho, o Coronel, o Adriano, o João Pedro. Adriano, eu quero que você fique à vontade aí. Vamos lá. Antes, me permita, antes eu quero falar sobre a instalação da CPI da Covid. Olha os caras integrantes dessa CPI. Omar Aziz, PSD do Amazonas, né? Renan Calheiro, MDB da Alagoas, Eduardo Braga, MDB do Amapá, Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, Otto Alencar, PSDB da Bahia, Humberto Costa, PT, meu Deus, Pernambuco, Randolfo Rodrigues, do Rede, e também o Eduardo Girão, do Podemos, lá do Ceará, o Marcos Rogério, do DEM, de Roraima, Ciro Gomes, do Piauí, do PP, Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina. Sabe algo que me chamou a atenção, meus queridos irmãos? Eu gostaria de começar nesse tema aí. Todos, ou a maioria deles, são integrantes do Nordeste. Somente o senador Jorginho Melo, que é de Santa Catarina e que é da região Sul-Sudeste, estão super representados na CPI. Me chamou a atenção e me fala alguma coisa nesse sentido. Olha, Sardinha, esse assunto da CPI do Covid foi talvez o mais falado, não da última semana, mas talvez das duas últimas semanas. Se falou muito, porque o senador Randolfo Rodrigues ele fez um requerimento à mesa da Câmara que instalasse a CPI, coletou assinaturas, a mesa do Senado não instalou, ele recorreu ao STF e o ministro Luiz Roberto Barroso obrigou com que o presidente do Senado instalasse a CPI, visto que ela tinha os quesitos necessários legais para ser instalado. Então, o Rodrigo Pacheco instalou essa CPI, mas o bom é que, inicialmente, o escopo dessa CPI era para investigar apenas falhas do governo federal. O senador Girão, lá do Ceará, fez um requerimento que deveria investigar eventuais desvios nos estados e municípios, e isso foi incorporado. Isso depois a gente até vai falar sobre isso. Mas sobre as pessoas em si, a questão da escolha das pessoas,
Lá no Senado, a gente sabe que para formar uma CPI, eles pegam uma representatividade por partido, uma quantidade de senadores, de acordo com a representatividade que cada partido tem naquela casa. E eu vou dizer para vocês o seguinte, todos os senadores que fazem parte da CPI, eles têm legitimidade para estar lá. Legitimidade no sentido de que, pela lei, eles são senadores eleitos pelo povo dos estados deles, eles podem participar. Legal é. Agora, eu queria questionar se moralmente Renan Calheiros, o senador Omar Aziz, cuja esposa foi presa semana passada, junto com 3 irmãos deles, eles têm algum tipo de moral para estar conduzindo, porque os dois são os principais, o Omar Aziz vai ser o presidente da CPI, e o Renan Calheiros, eleito lá pelo povo de Alagoas, ele vai ser o relator da CPI. Eu não sei que tipo de relatório esse homem vai ser capaz de fazer, visto que a vida dele toda não foi esclarecer casos de corrupção, mas praticá-los. Então, enfrenta inúmeros processos já no STF, que nunca vão à frente. Então, o questionamento quanto às pessoas que participam é só esse. Uma coisa é a lei, a outra coisa é a moral. A lei eles podem, moral nenhum dos 4 citados tem para ocupar o cargo que estão. A questão da CPI, na minha opinião, é uma coisa que deveria ter sido colocada contra o governo federal há muito tempo. Quando a gente coloca uma comissão parlamentar de inquérito, a gente quer investigar supostos crimes cometidos pelo governo federal. Não somente na relação com a Covid, o governo Bolsonaro tem muitos supostos crimes cometidos. Um deles, quando seu filho é investigado por desvio de dinheiro, a Polícia Federal queria investigá-lo, ele, contra o ministro da Justiça, Sérgio Moro, tenta intervir na Polícia Federal. Nesse ponto, poderia ser criada uma comissão parlamentar de inquérito para investigar por que ele quis interferir na Polícia Federal, contra seu filho, ou também quando ele tenta colocar a ABIN, a Agência Brasileira de Investigação, uma agência estatal para trabalhar para fins privados, para si próprio. Mas a questão da CPI do Covid, ela é urgente, ela é necessária quando o ministro, até então o ministro da Saúde, Pazuello, negligencia a compra de vacinas, negligencia o Estado católico que estava no Amazonas. Então, assim, é necessária, ela está atrasada há muito tempo, quando foi oferecida vacinas para o governo negou a compra de vacinas, agindo de forma, na minha opinião, negligenciosa na aquisição de vacinas, na compra de hidroxicloroquina 3 vezes maior do que o valor de mercado. Então, assim, ela está, como foi citado, com pessoas nela horríveis, integrantes horríveis, mas de uma maneira atrasada e perante a lei correta. Coronel. Eu discordo do João Pedro. Primeiro vou lá nos fatos, na origem. Comissão Parlamentar de Inquérito. Inquérito, ele não tem o contraditório. Veja bem, quando você comete um crime, o que é um crime? É um fato típico antijurídico. Após o crime, você instaura o inquérito policial. Se há um crime pelo governo federal, você não instaura agora. Por quê? O mais importante neste momento para a população são as vacinas. Então, pelo artigo 3º da Constituição Federal, os poderes são independentes e harmônicos. Para você decidir se instaura ou não a CPI, é conveniência e oportunidade do presidente do Senado. Não é um outro poder que determina com o poder de instaure a CPI. Mas, cumprindo uma ordem judicial, que eu discordo porque não cabe o STJ determinar que instaure a CPI. Tanto é que não determina para que o Alexandre de Moraes responda o processo de impeachment. Por que o Alexandre de Moraes não vai responder o processo de impeachment? Mas tudo bem, foi instaurado.
O Humberto Costa, o Marcos Rogério e o Eduardo Braga, você sabe quantos processos eles respondem? O Humberto Costa tem 742 processos respondendo na justiça. O Marcos Rogério tem 1.294. E o Eduardo Braga, 306. Para a gente instaurar um processo, nós temos 7 integrantes da ala de esquerda. E somente 4, um debandou, que foi o Ciro Nogueira, que votou para o Omar Aziz. Então, eu não sei para que lado que ele está. Nós temos 7 ou 8 de esquerda, 4 ou 3 de direita. E o plano de trabalho do Renan Calheiros, que todos conhecem o Renan Calheiros, foi falar do governo federal. E isso se pode fazer depois. O mais importante hoje é conquistar, trazer e colocar a vacina no povo brasileiro. Não investigar o que foi feito de errado. Na história mundial e na história de qualquer povo brasileiro, nós não tivemos uma situação como essa, em plena pandemia. Se foi feito errado, se foi feito certo, e em que medida. E outra, a culpabilidade. Quando a gente fala culpabilidade, a gente entra no processo estrito ou restrito. Agiu com dolo? Agiu por negligência, imperícia ou imprudência? Veja bem, nós não temos nem a tipificação no Código Penal porque foi cometido. Então, eu discordo dessa CPI. Discordo da CPI. O que o Senado e a Câmara dos Deputados devem focar é na captação, na compra de vacinas, que o ministro da Saúde falou muito bem hoje na OMS, isto que tem que fazer uma transparência, e não falar, esse está culpado, esse está certo, ninguém sabe se foi feito certo, foi feito errado. No começo, se falava que não podia, que tinha vacinação por a quantidade de pessoas. Depois, a ciência não sabe em que medida que isso está certo, que isso está errado. Então, discordo, vai ser um palanque para eleições do ano que vem. Agora, o que a gente tem que apurar, mas não agora, porque não é o momento. Nós tivemos 3 senadores que morreram. Para que você vai fazer um evento frente a frente com uma CPI agora? Você pode fazer o ano que vem ou depois. Não é se houve crime e punir se há crime, tem a Procuradora-Geral da República e instaura o inquérito. Instaura o inquérito. Não precisa fazer uma CPI. Se é crime, se instaura o inquérito. Coronel. Não CPI para depois. Eu discordo. Eu gostaria de complementar uma fala do coronel. A CPI, a questão da CPI, João Pedro, coronel, o grande problema, não desta, mas de toda a CPI, é que normalmente elas não dão em nada, viram palanque político, principalmente porque o processo eleitoral do ano que vem está sendo antecipado para esse momento. Eu já fiz um levantamento sobre várias CPIs que foram realizadas no Brasil. Normalmente elas se tornam um circo e, ao final delas, não se há resultado. Pouquíssimas deram resultado, pouquíssimas. Me parece que duas nos últimos 30 anos aí deram resultado, uma delas foi a do Mensalão, mesmo assim o principal não foi pego na CPI do Mensalão, que era o chefão. E o que acontece? E precisa ver a questão do dolo também, porque no momento em que se fala que o governo rejeitou a compra de vacinas, naquele momento ainda não existiam vacinas. O que se ofereceu para o governo foi uma opção de adquirir
uma promessa, porque a vacina estava sendo pesquisada naquele momento. Então, isso aí vai caber uma discussão muito grande, inclusive porque o outro lado que está na oposição ao governo sempre adota um discurso de científico. Nós estamos do lado da ciência, Só que nos últimos dias a gente tem visto que a ciência ela está discordando um pouco disso. Pode falar. No outro bloco eu complemento, tá. Acabou o tempo. Não, veja bem. Não, a gente vai passar um pouquinho, viu, Luiz? Veja bem. A CPI agora não passa de uma palhaçada, de um palanque político. Que moral tem Renan Calheiros? Que moral tem Renan Calheiros? Que moral tem o Omar Aziz? Esse povo tem moral para quê? Agora, muito me admira, coronel, meus queridos irmãos, muito me admira criar uma CPI em plena pandemia, como disse o coronel. Peraí, investigar o Bolsonaro. Por que vocês não investigam uma CPI para investigar o bandido de 9 dedos? Uai, vamos. Agora, por que vocês não metem uma CPI para não tirar a eletrônica, como é que chama lá? Tornozeleira. A tornozeleira eletrônica do Eduardo Cunha. É tudo bandido. Bandido, comprovadamente, bandido. É bandido. Certo? Agora, o nosso STF rasgou a Carta Magna. Ou não? Eu estou falando bobagem, coronel? Rasgou a Carta Magna. Não. O STF trata-nos como palhaços. O STF tirou o poder do governo Bolsonaro de se fazer o que tem que ser feito. Agora nós vamos montar uma CPI contra o Bolsonaro. Mas o que nós fazemos com esse bando de bandido, com esse bando de safado do PT e cúpula que tem aí? Esse cara aqui, o Renan Calheiros, só para você entender, querido telespectador, ele levantou 320 milhões de empreiteiras quando na época do PT se fazia asfalto. Fugindo um pouquinho agora da CPI. E agora pede-se para ele não ser o redator da CPI, porque ele é pai de prefeitos. Agora, por que investigar o Bolsonaro, que é o único dos últimos 40 anos que não roubou? Eu sou a favor da CPI. Eu sou a favor. Desde que faça depois da pandemia. Vamos ver onde está o erro. Deixa o João Pedro expor o ponto dele. Não, tem vários pontos que eu queria comentar. Como o coronel disse, perdão, esqueci o nome Homero. do deputado que Coronel você Homero. citou. Não. Do deputado que ele citou, que está com não sei quantos processos. O presidente Jair Bolsonaro também está com mais de 50 Senadores. pedidos. Senadores, perdão. Não, senadores. Senadores. Todos aqui da CPI são senadores. Sim. O senador Eduardo Braga tem 306. Isso. O Humberto Costa, do PT, 742. E o Marco Rogério, 1.294. Então, concordo com o senhor que deveria sim ser aberto esses processos, investigados e dado palanque para isso. Mas também o presidente Bolsonaro tem mais de 50 pedidos de impeachment que não foram analisados. Então, assim, se para um lado pesa, para o outro também deveria pesar. A questão da CPI da Covid, colocar municípios e governadores nela. Quando uma CPI, para averiguar a questão do município e governadores, deve ser feita respectivamente pela Câmara Municipal, com seus vereadores, e pela Assembleia Legislativa, para cuidar dos governadores. A CPI da Covid poderia, sim, cuidar dos governadores e prefeitos? Poderia, se inicialmente tivesse colocado essa parte nela, como não foi. Quando ela foi criada, foi para cuidar dos atos do governo federal. A questão dos prefeitos e governadores não estavam inclusos nela. Depois houve um pedido, e aí sim poderia ser instaurada. E a questão como o Sardinha comentou, realmente Renan Calheiros não tem a menor condição de gerir uma CPI, de ser relator de uma CPI. Mas, como eu repito também, o Eduardo Cunha não tem a menor condição de estar sendo solto, como foi. Lula não tem condição de ser Lula não tem a menor condição de estar solto. E por que não cura dos bandidos? Agora, peraí, eu discordo da CPI, como disse o coronel, no momento. Eu não sou contra a CPI, mas no momento não. Outra coisa, você quer ver? Por que não investigar? Municípios receberam bilhões de dinheiro para a tal da Covid e transformaram em covidão. Mas tem alguma coisa a ver com o governo federal? Isso aí, Adriano? Tem. Eu vou até discordar um pouco do João Pedro num aspecto. O porquê que é importante, se a CPI tem que ocorrer, porque é importante
investigar municípios e estados. Tem que investigar. Eu tenho Concordo que tem que investigar, mas é uma coisa que deve ser feita à parte. Não, mas eu não acredito que tem que ser feita à parte, porque se for deixar para fazer à parte, conhecendo a composição do Senado como nós conhecemos, onde a maioria é composta por ex-governadores, ex-prefeitos de capitais, e tem filhos que são prefeitos, eles não vão instalar essa CPI nunca. Então, essa oportunidade de investigar, que eles querem investigar o governo federal, temos que investigar. E vou te dizer por que pode ser feito. Primeiro, porque as legislações, o regimento interno do Senado e a legislação, a Constituição Federal, ela permite que uma CPI do Congresso Nacional convoque quem ela quiser. Pode ser prefeito, vereador, secretário de Estado, governador, ela pode convocar de qualquer espécie. E mais, o maior motivo para que isso seja investigado. Porque os recursos federais, todo recurso que é repassado do governo federal para estados ou municípios, quem fiscaliza eles é o TCU, Tribunal de Contas da União, que é um órgão que, embora chame tribunal, ele não é um órgão do Poder Judiciário, ele é ligado ao Legislativo, à Câmara e ao Senado. Então, o TCU que vai fiscalizar essas contas. Então, o Congresso Nacional tem que se utilizar dessa estrutura do TCU, porque alegaram que a quantidade de municípios é muita, mas você, João Pedro, sabe que hoje nós estamos na era da informática, da tecnologia. Você fazer cruzamento de dados para saber seguir o dinheiro e saber para onde ele foi, hoje nos portais das transparências da Prefeitura está muito fácil. Você investigar 5 mil municípios em 180 dias, que é o prazo da CPI, dá muito tempo, se fizer trabalho sério, não ficar fazendo circo, porque a CPI, muitas vezes, ela vira um circo, eles ficam convidando, igual, por exemplo, os 4 primeiros convidados serão ex-ministros do governo Bolsonaro, vai convocar os 4. Eles vão ficar lá chovendo no molhado. Aí, então, o que acontece? O destino disso vai acabar não investigando nem uma coisa, nem outra, mas não por causa da quantidade de municípios, mas porque eles próprios não vão deixar. Vai virar um circo, uma disputa, um palanque eleitoral. Queria também, com todo respeito, claro, discordar do Sardinha. Quando a gente fala que o Bolsonaro não é corrupto, é uma coisa que eu acho, não acusando, óbvio, mas que eu gosto de comparar com o ex-presidente, ex-presidiário, ex-condenado, ex-corrupto Lula. Não, corrupto ele ainda é. Ele não é ex. De acordo com o STF, ele é ex-corrupto. Ele é bandido de acordo profissional. Com o STF. Mas um ponto que eu gosto de comparar o Bolsonaro com o Lula é que quando houve todo o mensalão... Aliás, desculpa, cortando. Fazer uma comparação de Bolsonaro e Lula, não, me perdoe. Vou chegar no... Ele vai explicar o ponto. Vou chegar onde eu quero. Vou chegar no meu objetivo. Você 1 milhão de vezes. Quando houve a época do mensalão, delação premiada, foi incrível que todos ao redor do Lula são corruptos, foram condenados. Zé Dirceu, um dos maiores aliados de Lula, corrupto. Todos os aliados da Petrobras do Lula, corruptos. E só ele era honesto, ele era a mente que não sabia de nada, ele era inocente. Eu acho engraçado também que Bolsonaro apoia Arthur Lira, acusado de corrupção. Filhos do Bolsonaro, acusados de desvio de dinheiro, de rachadinha, de corrupção. Aliados da base dele, acusados por corrupção. E ele não sabe de nada. É incrível como ele não sabe de nada. Mas essa comparação, quando eu falo, ele nunca todos ao redor dele... João Pedro. Ele nunca disse isso. Não, falei que não sabe, que ele não tem nada a ver. É engraçado quando... Ele fala assim, as pessoas pensarem que ele não tem nada a ver. As pessoas ao redor dele são... E ele não. Eu não estou querendo ficar incrédulo. Não estou querendo para o Bolsonaro de santo, não. Ele não é. Não é. O tema que eu estou discutindo, a CPI agora não tem condições de ser colocada. Por que o cara que está aí, esse Lira... Desculpa, gente. O Lira não, perdão. O Rodrigo Pacheco. Rapaz, ô coronel, nós temos aí 4 projetos desde 2018 que geraria hoje de investimento no Brasil, ferrovia, de 25 milhões. E ele está preocupado com a CPI. Então joga esse bando de corruptos de prefeitos, que são todos.
E receberam muito dinheiro do Covidão. E quem foi que liberou o dinheiro para que quem mandasse no Brasil fosse os prefeitos nas suas respectivas prefeituras, foram os governadores nos seus respectivos estados? Foi o Bolsonaro ou foi o tal do STF? Então, o tema aqui em discussão, hoje, a Covid, coronel, perdão, Covid hoje tem que... Falar para mim que o pessoal do Senado, falar para mim, essa comissão, instalação do CPI, isso é ridícula. Essa comissão aqui chega a ser vergonhosa para nós brasileiros, onde nós queremos ter um Brasil liberto. Isso é vergonhoso o nome desse cidadão aqui na comissão. Agora, falar para mim, que tem que correr atrás. Então, mas o que disse o presidente do Senado, coronel, que o regimento interno não permite que investigue os prefeitos e investigue os governadores. Então muda o regimento, é fácil, ou não? Muda não, o regimento? Permite, sim. Pode falar. Então, mas, Sardinha, sabe que se o STF tivesse determinado para que fosse criado um gabinete de crise, por que a gente cria um gabinete de crise? Porque nós estamos fora da normalidade, certo? Gabinete de crise com todos os secretários de saúde dos estados e o Distrito Federal, junto com o ministro da Saúde, para deliberar lockdown, vacina, fechamento do estabelecimento. Ou seja, a Constituição é clara. Eu tenho o direito de ir verificar. Ninguém pode chegar e falar assim, ó, o que você está fazendo? Para onde você está indo? Espera um pouquinho. O artigo 384 do Código de Processo Penal Militar fala, fundada a suspeita, o policial militar pode me abordar. Agora, tirar o meu direito de locomoção, só o presidente da República pode. Agora, instaurar uma CPI para verificar a pandemia, não acabou a pandemia. O inquérito só se instaura quando tem um crime. Qual o fato criminoso? O presidente andou sem máscara. Tudo bem. Aonde está escrito? Eu andar com máscara ou sem máscara vai transmitir? Vai. Tem prova científica? Por que foi feito? Aí se faz depois. Precisa ser feito agora? A gente precisa de vacina. Agora eu pergunto para vocês. Essa CPI vai trazer mais vacina? Se vai trazer mais vacina, tudo bem. Se no meio do ano agora todos os brasileiros estiverem vacinados com essa CPI, eu concordo. Sim. Agora, se for palanque para Renan Calheiros, para Omar Aziz, para o Andolfo Rodrigues, que eu acho um absurdo. Nós estamos fora da normalidade. São Paulo recebeu 135 bilhões e 50 bilhões para você ocupar com a pandemia. O que foi feito? Nós temos 14 mil estabelecimentos comercial fechado. E as pessoas morreram. Agora, o que a CPI veio de bom? Tá? Para os três aí. Diminuiu a quantidade de mortos. Quando a CPI foi instaurada, começou a diminuir a quantidade de mortos. Sim. Eu acho que foi um efeito positivo. Esse efeito positivo eu acho que foi importante. Eu acho que tem alguma coisa que nós três concordamos, nós quatro, é que a CPI não vai levar em nada. A gente mal sabe como ela começa então, e quando ela vai terminar. Agora. Mas que ela é necessária, mas, na minha opinião, não vai levar em nada. Agora a questão do STF obrigar o Senado a instaurar a CPI, na minha opinião, ela não existe. O STF não pode obrigar o Senado. A questão da CPI é a oposição juntar 1/3 de senadores, conseguir assinaturas e, por lei, o presidente do Senado deveria instaurar a CPI. Como não estava sendo feito, houve uma pressão do ministro do STF para que ela ocorra, cumprindo a ordem da lei na qual não estava sendo respeitada. Na verdade, né, João Pedro, quem governa o Brasil é o STF. O STF. Eu acho que o STF não tem a menor credibilidade para falar Deixa eu fazer uma intervenção aqui só na fala do João Pedro, só um pouco. A questão da instalação, nesse caso aí, em si, que eu acho o nosso STF, eu vou evitar de dizer um palavrão aqui, mas é uma porcaria, não vale nada.
ali não salva um, mas infelizmente é o que tem para hoje. O que acontece? Mas nesse caso em questão, eu até não acho que o STF fez uma interferência no legislativo. Eu vou explicar para vocês por quê. Até no princípio, quando o Luiz Roberto Barroso fez a sentença, eu achava também, mas aí, quando eu fui entender, o Randolfo Rodrigues ele fez o requerimento, juntou todos os procedimentos regimentais necessários para a abertura da CPI e não foi aberto. Aí ele provocou o Supremo, ele foi lá e entrou com um pedido de mandado para que o Supremo... Então, o ministro Luiz Roberto Barroso, defensor do terrorista Cesare Battisti, foi lá e emitiu a sentença dele dizendo que sim, deveria se abrir. Tudo bem, nesse ponto eu até sou de concordar que ele não interviu, ele simplesmente atendeu um pedido de mandado de segurança do outro lá. Porém, tem uma coisa que o coronel falou na fala dele que é muito interessante. Existem várias coisas, você falou sobre os pedidos de impeachment do Bolsonaro, mas você sabia que a Dilma ela sofreu um impeachment, mas você sabe que quando ela sofreu o impeachment, quantos pedidos já haviam sido feitos e não tinham sido feitos? Então, isso é costumeiro. O pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, que pode sofrer processo de impeachment pelo Senado, que, aliás, o Senado ele escolhe os ministros do STF e ele pode tirá-los via impeachment. Não abriu o processo contra o Alexandre de Moraes até hoje. E nem contra o Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes também tem um monte de pedido de impeachment. De pedido. Aí vão seguir um pedido agora, no momento, eu não vou repetir, não sou contra a CPI. Eu acho que o momento agora não. Agora, o momento que está atrasado, João Pedro, é de ter posto no pedido de uma CPI contra o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, contra um monte de gente do STF. Agora, vamos fazer uma CPI quando terminar a pandemia? Vamos, é válido. Tem que se fazer. E aí analisa tudo que aconteceu. Sim, sou de pleno acordo. A minha bronca agora, no meu ponto de vista, está errado a CPI nesse momento, principalmente com a instalação desta comissão. Aí acabou de desgraçar tudo mesmo. Aí mostra para nós, brasileiros, que nós abaixamos a cabeça, coronel, e deixamos montar em nós, e nós ficamos assim, dá no tempo. Só que isso é um exemplo para você, brasileiro, quando você for eleger o seu senador, o seu deputado, você prestar muito bem no teu voto, porque infelizmente essas pessoas estão lá no Senado. Exatamente. Porque receberam votos do eleitorado dos seus estados. Então, o povo alagoano elegeu aí o senhor Renan Calheiros, os amazonenses o senhor Omar Aziz. Então, infelizmente é o que tem lá, é uma representação da população. O que o senhor acha, coronel? Eu só acho o seguinte, eu sou contra a CPI, e o que tinha que ser feito no Senado e na Câmara dos Deputados é o governador, ou o estado, ou o município, que determinou o lockdown, e em São Paulo nós tivemos vários tempos aqui, vários meses, vários dias, os estabelecimentos comerciais tiveram que ser fechados. Tadinha, eu não sou comerciante, eu me admiro o empresário nesse Brasilzão que nós temos. Por que você determina o fechamento e eu sou obrigado a pagar IPTU, eu sou obrigado a pagar água, eu sou obrigado a pagar o funcionário? Se o governador determinar que feche os estabelecimentos comerciais durante 2 semanas, então durante 2 semanas o governo estadual, conforme São Paulo recebeu 55 bilhões, paga metade do salário do funcionário. E a outra coisa, isenta o empresário de pagar água, luz e o IPTU. Porque fecharam 14 mil estabelecimentos comerciais. Isso é um absurdo. Concordo que a pandemia veio, as pessoas não souberam fazer, mas vai investigar o inquérito policial para ver uma coisa que está acontecendo. Pô, a gente está falando até em terceira onda do vírus,
e a gente está com 15% das pessoas vacinadas. A população do Brasil é 210 milhões de habitantes. Nós vacinamos mais rápido, nós somos o país que mais vacina no mundo. A vacina, viu, João Pedro? Não foi comprada na época pelo Pazuello porque não tinha autorização pela Anvisa. E ela ainda não existia. Não estava pronta. Ela não existia, não tinha comprovação. Como que você quer que compre uma coisa? Aí o Adriano, que conhece muito bem, como que eu, administrador, vou comprar algo Uma expectativa. se é ilegal? Não tenho expectativa a comprar uma coisa que eu não tenho. Agora, que nem agora, o Brasil quer comprar a Sputnik. A empresa não entregou a documentação. Como é que vai aprovar isso? E o ministro, Hoje o ministro Lewandowski ainda comprou uma briga com a Anvisa, dizendo que era para a Anvisa aceitar a vacina. Então, quer dizer, aonde é que está a ciência nisso tudo? E hoje o Rui Costa, que é defensor ferrenho pela Sputnik, concordo. Só que até a Argentina, o México, não sabe como que foi aprovado. Eles mandaram um relatório, mas eles mandaram um relatório que não fala como foi feito cientificamente, a metodologia que foi aprovada. Eu concordo, a gente tem que colocar a vacina no braço das pessoas, mas de forma certa, do jeito certo. E a outra coisa, Sardinha, outra coisa, 5 anos o STF demorou para falar que a sentença do Luiz Inácio Lula da Silva foi feita por um juiz incompetente. 5 anos. Eles não podiam... por que não instaura o CPI para eles por causa dessa incompetência? Não, mas não pode. O STF não vai deixar. O STF Você não vai entendeu? deixar Eu discordo da CPI agora. Eu discordo da CPI agora. Tem que se instaurar uma CPI para o STF para falar por que demorou 5 anos para falar que é incompetente e anula, e a gente vai ter que devolver 56 bilhões para o Odebrecht, para a gente vai devolver por os 590 dias que ele ficou preso. Quem que vai pagar isso? É eu, é você. Agora vai instaurar uma CPI que ainda estamos na pandemia. Isso é um absurdo. E, aliás, palanque político. E, aliás, tem um detalhe, João Pedro. Na verdade, coronel, eles não decidiram só agora a questão do foro. Essa questão ela foi levantada 2 vezes durante o julgamento e foi julgado por eles próprios de que o foro era adequado. E aí o que acontece? Agora que o julgamento terminou, não é adequado mais. Eu queria... Só para nós encerrar. O ministro... Só para falar. O ministro do STF recebeu 480 recursos, negou todos. O Fachin recebeu um e anulou depois de 5 anos, né? Depois de 5 anos. Só para encerrar aqui, também, com todo respeito, claro, discordar do coronel, que quando a gente vai olhar o percentual, país que mais vacina no mundo, a gente tem que olhar o percentual, não a quantidade de doses aplicadas. O Brasil, com 200 milhões de habitantes, vacinou 14%. A gente tinha que olhar para países como Israel, como os Estados Unidos agora, como o Chile. Israel, que já não tem mais epidemia no país de Israel. A gente tem que olhar o percentual de vacina. O percentual de vacina, na minha opinião, aplicado no Brasil, daria para aplicar 3, 4 vezes mais se, quando oferecido, claro, quando você falou, ainda não tinha vacina, mas se quando tivesse acordos para quando a vacina fosse autorizada pela Anvisa, já ter a vacina no Brasil. Mas só que era uma incerteza, né? Mas não tem que olhar que 19 milhões de habitantes. Mas a eficácia da vacinação no país de Israel foi muito maior do que a população é bem menor. O Brasil tem capacidade para aplicar 10 vezes mais vacinas do que aplica agora. Então, assim... São Paulo tem 42 milhões de habitantes. Israel tem 19 milhões de habitantes. Não é nem a metade. Não dá para comparar isso. Mas e quando a gente olha para os Estados Unidos, por exemplo? Nem a metade de São Paulo. E os Estados Unidos? Mas Estados Unidos já fabrica a vacina lá. O Brasil também tem condição de fabricar a Butanvac agora, a Coronavac. Sim. Foi bom você tocar nesse assunto. Mas agora nem foi Eu tenho um dado para passar aqui a respeito.
Ó, o governador João Dória, ele se gaba muito da questão da vacinação do Butantan. Eu gostaria de esclarecer ao público o seguinte: 95% dos recursos utilizados pelo Butantan são do governo federal, tá, gente? Não é do governo do estado de São Paulo. 95% dos recursos utilizados para a produção da vacina no Butantan são recursos federais, não são recursos do governo do estado de São Paulo. É outra coisa que eu queria acrescentar. Sardinha, só mais um negócio. O Dória negociou com a China em 2019 para a compra da vacina antes de ter a pandemia no Brasil. Isso é um. Segundo, o presidente da República não queria o carnaval em fevereiro de 2020 e todo mundo falou assim, não, isso aí é uma simples gripinha. O médico lá, da Globo, falou, não, isso aí é uma gripinha. Mas quem disse também foi o presidente da República, que era o resfriadinho. Mas é lá depois. É depois. Mas naquela época ninguém falou. Só que naquela época, João Pedro, só para você ter uma noção, ninguém tinha conhecimento. Não, isso... Quando teve o primeiro decreto na nossa cidade, foi dito por uma certa autoridade aí, quando ela foi dar entrevista. Gente, não se preocupe, o comércio vai fechar 15 dias até achatar a curva para a gente adequar o sistema de saúde. E nós estamos com esse problema. E o dinheiro veio. E o sistema de saúde foi adequado? Não. Até hoje. Então aí, naquele princípio, então por isso que eu estou questionando muito essa questão do cientista e anticientista, porque assim, na verdade, ninguém sabe nada ainda sobre essa Covid. Está uma coisa muito inexplicável, inclusive sobre o percentual de eficácia das vacinas. Tem muita dúvida sobre o... querido telespectador, quer ver uma eficácia para o coronavírus? É só a imprensa maldita parar de pôr medo nas pessoas. Parar de fazer um jornalismo mentiroso, fake news. Existe o Covid, existe o vírus, perigosíssimo. Nós temos que tomar muito cuidado, sim. Quem tem que se cuidar somos nós. Não é a maldita imprensa fazer essas fake news que faz todo dia. Frutal recebeu, fala você, Adriano, quanto Frutal recebeu de auxílio emergencial? Não é para a prefeitura, não. Esse auxílio emergencial é aquele auxílio que é pago direto ao cidadão na Caixa Federal. Frutal tem 60 mil habitantes. No ano de 2020, recebeu 76 milhões de reais. Frutal. Em recursos de auxílio emergencial. E olha que eu vou dizer que tem muita gente que recebeu que não precisava ter recebido. Muita gente? Eu conheço pessoas, você sabe de quem que eu estou falando, que meteu a mão no dinheiro emergencial covardemente, não deixando de quem precisava receber. Você é uma pessoa que não tem respeito por ninguém, você só pensa em si próprio. Você aí é você mesmo, que recebeu dinheiro que seria para as pessoas que realmente precisariam receber. Outra coisa, Frutal. Nós estamos em Frutal, viu, queridos? Uma cidade de 60 e poucos mil habitantes. Isso. Recebeu 9 milhões do governo. E o que foi feito com esse dinheiro? Nesse caso, a prefeitura. O que foi feito com esse dinheiro? E aí eu vou falar, desculpa, João Pedro, desculpa. E eu não estou dizendo que o Bolsonaro é o Deus, ele não é. Ele não é. Mas um presidente igual o Bolsonaro, nós não vamos achar nem com lamparina mais. Porque ele fez o que tem que ser feito, tem erros. Bom, que atira a primeira pedra aquele que não tenha erros. Certo, coronel? Que atira a primeira pedra aquele que não tenha erros. Tem erros. Tem erro dos filhos? Tem erro dos filhos. Fala um mundo de coisa? Fala, eu vou te colocar numa berlinda, rapaz. Viu? E pôr um mundo de genocida do PT, do PSOL, esse pessoal todo aí, falando mal de você, para ver aonde é que você vai parar. Então, gente, pelo amor de Deus, o que nós temos que ter, povo brasileiro, é consciência. Enquanto vocês estiverem assistindo essa maldição dessa fake news, enquanto você estiver dando ouvido, enquanto você estiver votando nesse bando de corrupto que nós coloquei vocês, porque eu não voto em corrupto, que vocês não me culpem porque eu não votei em corrupto, tá? Não votei em corrupto, não voto, enquanto você
Faz, porque é vergonhoso se instalar uma CPI nesse momento, onde diz que está todo mundo morrendo. Tudo bem, o vírus é perigosíssimo. Eu me cuido, o Adriano se cuida, o João Pedro se cuida, você aí eu sei que se cuida. Agora, dá uma olhadinha nas lanchonetes da sua cidade. Durante a noite, final de semana. Dá uma olhadinha. Estou mentindo? E a culpa é de quem? Do presidente da República? Pelo amor de Deus, a culpa é sua, que não se cuida, tá? Botando medo à imprensa, né? Essa imprensa porca, essa imprensa tradicional nojenta. Viu, coronel? Me desculpa, mas eu me irrito porque o povo dá atenção. Hoje nós temos vereador que era para estar, vereador no Brasil inteiro, que era para estar cuidando, investigando o que o seu prefeito faz. Você virou cinegrafista. Você virou agora artista, né? Inclusive com alguns vereadores em algumas partes brasileiras aí, fazendo ameaça a funcionários em determinados hospitais. Sabe quem eu sou? Eu sou vereador. Então vai cuidar do seu papel. Ao invés de ser cinegrafista, você concorda comigo, João Pedro? Está tudo errado, querido. O povo brasileiro tem que aprender a votar. O erro é nosso. Mas eu acho que, continuando da forma que está, não vamos chegar a lugar nenhum. Assim. Lógico que não. Com meia dúzia de genocida lá do STF governando o Brasil. Eu não acho que... A gente acha que uma coisa que todo mundo concorda é que o país está numa crise, vinda de 13 anos de governos corruptos, e que numa crise, com um país falido, eu não acho que o presidente da República, gastando 3 milhões de reais em férias em Santa Catarina, dando 3 bilhões de reais em emendas parlamentares, que coincidentemente foi na época das eleições do Arthur Lira, eu não acho que assim a gente vai conseguir. Desculpa, João Pedro, eu não concordo. Só que aí a culpa já não é do presidente. Que a questão da emenda parlamentar, infelizmente, João Pedro, ela é legal. Então legal, aí mas foi o que acontece e é um instrumento instrumento que vem sendo utilizado por todos os presidentes da República. É legal, desde mas sempre. Foi uma coincidência ser 3 bilhões de reais na época das eleições da Câmara que não me desse essa coincidência de data, quando ele decide dar as emendas, ser quando as eleições vão acontecer. Na verdade, isso aí é outra discussão. A gente tem que entrar na discussão do processo federativo nosso, que já está todo errado. Exatamente, infelizmente é isso. Agora, já deu muito tempo. Tá bom para você um presidente da República em 16 anos roubar 6 trilhões de dólares. Tá bom para você? Eu acho que o nosso tempo já acabou faz tempo. Acabou. Tempo, né? O diretor já está ali. Vou ser mandado embora, coronel. O diretor bravo. Vamos embora. Obrigado, Adriano. Obrigado, João Pedro. Obrigado. É isso que nós... Coronel, obrigado. Obrigado a vocês, que foi muito importante isso aí, ó, e fica a minha posição. Eu sou contra a CPI e a gente tem outras oportunidades para fazer aí um inquérito parlamentar. Mas o que tem que ser preso as pessoas que roubaram o dinheiro que foi repassado. São Paulo recebeu 50 bilhões. Certo? O que foi feito o ano passado até hoje? Nada. E o Bruno Covas, aqui, prefeito de São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes, ele pagou 30 milhões para o carnaval, que não teve. Podia pagar para outra coisa. E tem uma questão também financeira, tá? A CPI, ela gera um custo, porque ela vai ter que trazer testemunhas, ela vai ter que... ela vai trazer um custo. Para o que você mesmo diz que concorda, não vai virar em nada. Então, a minha questão de ser contra ela não é nem o fato dela estar investigando, porque se fosse para investigar mesmo, eu sou contribuinte, eu pago imposto, eu quero saber para onde foi o meu dinheiro, como foi investido, eu quero saber essas responsabilidades todas. Mas o problema é que a gente sabe que não vai virar nada e vai torrar mais um pouco do nosso dinheiro. Essa CPI é um palanque político. Então, isso é um palanque político vergonhoso para o Brasil. Só o que eu tenho... Outra coisa, viu, coronel? Eu vou encerrar, porque senão eu vou ser mandado embora mesmo, de verdade. O Brasil, senhores senadores, senhores do STF, senhor presidente, senhor vice-presidente, senhoras autoridades, todos, o Brasil é autossustentável. O Brasil não precisa de ninguém para sobreviver. Nós somos autossustentáveis. E estamos vivendo nessa palhaçada. Por que será? Até então, quem mandava eram os genocidas do petista. Aí, quem manda é o STF, que são cria colocada lá pelos petistas. Um beijo no coração, muita paz. A gente volta com esse podcast aqui, tá?
Luz sobre os Fatos, trazendo mais informações. Vamos trazer outros assuntos aqui importantes. Beijo no coração.